Oi, gente, boa noite. Eu acho que já deve estar todo mundo entrando. Hoje a gente vai ter uma mesa, uma live para a gente falar sobre lesbianidade nas geociências. E antes da gente começar, eu vou abrir com um poema da Audre Lorde, que diz assim: por vivermos dentro de estruturas definidas pelo lucro, por relações de poder unilaterais, pela desumanização institucional, nossos sentimentos não estariam destinados a sobreviver. Mantidos por perto como apêndices inevitáveis ou agradáveis passatempos, esperava-se que os sentimentos se submetessem ao pensamento, assim como era esperado das mulheres, eh, que se submetessem aos homens. Mas as mulheres sobreviveram, como poetas, e não existem novas dores, já as sentimos antes, e escondemos esse fato no mesmo lugar onde temos escondido nosso poder. As dores emergem dos nossos sonhos, e são os nossos sonhos que apontam o caminho para a liberdade. Aqueles sonhos que se tornam realizáveis por meio dos nossos poemas, que nos dão a força e a coragem para ver, sentir, falar e ousar. Bacana. Como sempre é de praxe, né? Boa noite a todas. A sessão Gênero e Geociências, uma parceria aí da Ponte com a BMGEL, né? Vem com um longo rol de encontros, né? Sempre pautando temas muito pertinentes. E hoje, né? Em alusão aí ao mês que se comemora e que se fala sobre a visibilidade lésbica e sobre o orgulho lésbico, né, que a visibilidade no dia 29 e no dia 19, o dia do orgulho, a gente vai promover, né, esse bate-papo que consagra aí mais um evento dessa parceria, né? A BMGEL, Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, sempre pautando temas com a temática feminista, e aliada à Ponte, né, que é uma organização aí sem fins lucrativos, que vem divulgando ciência, trazendo para o debate público sempre temas muito caros, né, a gente da BMG. Por isso hoje a gente consagra aí mais um bate-papo. A gente pode começar com as apresentações, né? Eu me chamo Marina, eu faço parte da diretoria nacional da BMGEL, eu sou uma mulher geofísica e lésbica. Eu me formei na UFPA em 2010 e trabalho hoje na indústria do óleo e gás de tecnologia já há alguns bons anos, uns 10, 11 anos aí que eu estou na indústria. E esse processo todo de compreensão da minha sexualidade e lesbianidade veio vindo junto nisso tudo, né? Eu fui uma mulher que me entendi lésbica depois de adulta, então a minha profissão com o meu entendimento de ser uma mulher lésbica também veio caminhando junto. E é isso, vamos falar sobre isso hoje. Eu sou a Caroline Del Pupo, geógrafa, doutora em solos, lá pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu sou professora no Instituto Federal de Minas, no curso de Geografia, Campus Ouro Preto. Recentemente comecei a integrar o Conselho Municipal de Direitos da Mulher do município de Ouro Preto, né? Graças a essa minha aproximação a um ativismo feminista, inclusive, né? Sobretudo a partir da participação da BMGEL. Também estou aqui hoje como a representante da BMGEL, da Diretoria Nacional, e, bom, também tenho me aproximado mais dessa temática para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão da lesbianidade dentro do debate, né, do feminismo. Então, acho que essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema é uma felicidade, né, para mim, como professora, como geógrafa, né, e com essas duas mulheres maravilhosas, e estou muito feliz.
Boa noite, gente. Meu nome é Daniele. Primeiramente, queria agradecer o convite da Marina e da Caroline de vir aqui participar dessa conversa super pertinente. Eu sou geofísica, formada pela Universidade Federal Fluminense. Me formei em 2017 e desde 2018 eu tenho trabalhado também na indústria do petróleo, na área de processamento sísmico. E também estou fazendo mestrado na UF na área de sismologia. Eu tenho trabalhado, no momento eu trabalho na empresa CGG. E é isso, espero que a gente tenha uma conversa bem legal e eu consiga dividir bastante coisa aí das experiências e também aprender bastante com vocês. Bacana. Embora hoje seja dia 9, né, de agosto, esse bate-papo, na verdade, ele antecipa duas datas importantes no mês de agosto para nós lésbicas, né? A primeira delas, como eu havia dito, é o dia 19, o dia do orgulho lésbico, né? E no dia 29, o dia da visibilidade. Hoje a gente adiantou esse bate-papo e, bom, a gente elencou alguns temas para a gente discutir essa questão, sobretudo como a lesbianidade é atravessada pela nossa formação e atuação profissional, né, nas geociências. Dentro disso, então, eu trago a primeira questão, que talvez vocês duas possam desenvolver, né? Obviamente que a gente acabou de sair, inclusive a BMGEL manifestou apoio ao orgulho LGBT, agora no dia 28 de junho, né? Uma data tão importante, tão celebrada, né? E que foi tão lembrada por todos, em todos os espaços, mídias sociais. E agora, mais uma vez, um pouco mais de um mês depois, a gente já retorna com essas datas que são específicas à mulher lésbica, né, do orgulho e da visibilidade. E eu queria saber de vocês, assim, como que isso chega em vocês? Como que a existência de uma data específica para o orgulho e visibilidade lésbica se faz necessário mesmo com a celebração do Dia do Orgulho sendo uma data tão conhecida e tão normalmente associadas às paradas do orgulho LGBT, né? Como vocês veem essa questão? Eu acho que eu começo. Então, eh, quando a gente pensa a sigla LGBT inteira, a gente sabe que cada uma das letras tem singularidades muito únicas quando a gente pensa em orgulho e como a gente pensa em compreensão de sexualidade, gênero e tal. Inclusive, a letra L vem no começo do LGBT para trazer mais visibilidade para a luta lésbica, né? Porque antes, eu não vou lembrar o ano agora, mas quando a sigla ainda era GLS, a ideia de trazer o L para frente era justamente para que a gente trouxesse a importância do movimento lésbico dentro da comunidade LGBT. E a gente sabe que, no geral, um sentimento que mulheres lésbicas têm é de invisibilização dentro do próprio movimento LGBT, que apesar da gente falar, como tu falaste, Carol, houve uma grande discussão da mídia sobre orgulho LGBT em junho, quando a gente fala das pautas lésbicas, elas sempre são, a gente sempre se sente mais invisibilizada, e é um assunto que é pouco discutido, então é importante sim que haja uma data, que na verdade é o mês de comemoração do orgulho lésbico, né, eh, esse mês para que a gente discuta isso, assim, para que a gente consiga entender que as nossas necessidades e a nossa existência são atravessadas por muitas coisas, né, é diferente as nossas questões de homens gays ou de, enfim, né, todas as outras siglas, as mulheres bis, homens bis, dentro da comunidade LGBT. Então, é de extrema importância, sim, que a gente consiga fazer a distinção dessas diferenças, que nos atravessam, né, que é diferente das outras siglas do movimento LGBT. Eu acho que é importante a gente entender que dentro de cada letra na sigla LGBT a gente tem um recorte diferente, muitos recortes diferentes dentro de cada letra. Dentro da letra L a gente tem o recorte da mulher. Então, além da gente ser
LGBT, nós também somos mulheres. Então, é muito importante que a gente tenha uma data referente para a gente conseguir abranger esses recortes sociais distintos. A gente sabe que o que uma mulher gay passa não é o mesmo que um homem gay passa, simplesmente porque existem recortes de gênero, além de ter recortes de sexualidade também. Então, como uma mulher que demorou muito tempo para se entender como uma mulher lésbica, eu valorizo muito que a gente tenha um dia para isso, justamente para que as pessoas entendam melhor qual o recorte delas dentro, dentro da sigla LGBT. Eu acredito que um dos motivos pelo qual eu demorei tanto tempo, falando um pouco da minha experiência, para me entender como mulher lésbica, é que eu não tinha exemplos, eu não tinha discussões como essas sendo feitas com muita... durante o meu momento na faculdade, durante o meu crescimento. E eu acredito que seja muito importante para que as pessoas consigam se identificar e consigam desenvolver esse pensamento sobre si mesmo e consigam se entender melhor dentro da sociedade. Conseguir entender melhor o que elas representam para si mesmo e o que elas podem representar para outras pessoas também. Lembrando, uma coisa importante nisso tudo que vocês trouxeram é que, obviamente, que a gente vem conquistando direitos a duras penas e, obviamente, que isso tem toda, né, um processo longo, histórico, e que, paralelamente às conquistas alcançadas pela comunidade LGBT, as conquistas também dos direitos das mulheres foram se consolidando, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que tem dias específicos para o orgulho lésbico e para a visibilidade lésbica também, porque hoje esses dias marcam um espaço de voz exclusivo para as mulheres, né? Um espaço de voz que no passado, dentro da comunidade LGBT, era algo muito restrito e que, assim, mais recentemente, a Marina falou aí sobre o L, né, ter vindo para o início. Eu acho que a gente não tem mais de 2 décadas em que essa discussão sobre dar voz também às mulheres dentro da comunidade LGBT era uma demanda, né? E eu acho que até hoje a gente ainda percebe, assim, a partir da opinião pública, um entendimento muito mais levado aos direitos e às demandas dos homens, né, sobretudo. Eu acho que esses dias marcam, né, e sobretudo da visibilidade, que eu acho que é o que expõe esse apagamento das suas demandas que historicamente vem sendo marcado, né? E quando a gente traz para a gente essa fala, primeiro porque a gente ganha em representatividade, né? E em segundo que a gente consegue pautar as nossas demandas. Sim, e muito do que tu disseste, Carol, e que Dani falou também, que a gente sabe que o movimento lésbico foi um movimento que estava sempre andando muito junto de movimentos políticos e sociais, quando a gente pensa em garantia de direitos, não só da população LGBT, mas historicamente, é um movimento muito ativo politicamente, quando a gente pensa em, enfim, direitos civis no geral, né, de garantia de direitos. E aí quando a gente pensa na data de novo do orgulho lésbico, de como que foi essa construção do orgulho lésbico para cada uma de nós, assim. Eu compartilho com a Dani também isso, meu entendimento como mulher lésbica se deu quando eu já estava adulta, e aí vieram um monte de questionamentos, assim, eu demorei muito tempo para entender que existiam muitas formas diferentes de ser uma mulher lésbica, que não existia uma só, que não é a mulher que não performa a feminilidade ou que performa a feminilidade, é uma mulher que faz X ou Y. Por muito tempo também eu achava que porque eu demorei muito tempo, eu era menos lésbica que outras mulheres, assim, sabe? Eu falei: "Meu Deus, eu perdi meu tempo aqui, não por que que eu demorei tanto tempo?". E é todo um apagamento das nossas histórias mesmo, né. A gente ouve tão pouco histórias como as nossas,
conversas, especialmente dentro das geociências, assim, se a gente pensa em datas como essa, eu sempre brinco, assim, é sempre muito difícil achar mulheres para falar, e eu não acredito que não é porque a gente não tenha mulheres lésbicas nas geociências, porque cadê essas mulheres, sabe, assim, que queiram falar sobre isso, que se sintam confortáveis para falar sobre isso. Então, essa construção do orgulho de por que que a gente fala tanto em orgulho, né, lésbico, porque a gente está aqui falando sobre isso, é de uma convicção das nossas existências mesmo, nossas histórias múltiplas, das nossas formas múltiplas de ser, sabe, de ser uma mulher geofísica e lésbica, sabe, que é possível, porque é isso, se eu olho em retrospectiva, 10 anos atrás, quando eu entrei na indústria, falo nem quando eu entrei na faculdade, que isso tem muito mais tempo, mas quando eu entrei na indústria e comecei a trabalhar, assim, zero referência de mulheres que estivessem falando sobre isso, sabe, que eu me sentisse igual, que eu me sentisse pertencente. É muito importante esse processo de entendimento de nós mesmos, né, tipo, eu tenho o do orgulho de ser quem eu sou, assim, que falar disso com naturalidade, da gente, né, entender que é muito importante a compreensão das nossas múltiplas histórias mesmo, sabe, de que, de novo, assim, a nossa profissão ou a nossa sexualidade é uma parte existente de quem a gente é, né, não é um todo, nós somos eu sou paraense, geofísica, lésbica, e aí vem todo o resto, assim. A gente normalmente não conseguia juntar, pelo menos eu, né, por não ter muitos exemplos, juntar essa ser geofista e ser lésbica, sabe, ou como que isso atravessa o nosso dia a dia nas nossas profissões, porque a gente Dani também é geofísica, né, Carol é geógrafa, mas a gente sabe que a gente ainda vem de um meio de trabalho, de academia, que existem poucas mulheres que se reconhecem como mulheres lésbicas, que a gente fale: "Olha, vamos falar sobre isso". Ainda é um meio muito dominado por homens, ou por pessoas, né, enfim, héteros, brancas e tudo isso. E eu queria saber um pouco, vamos falar um pouco mais sobre isso, o de como que foi essa construção para vocês do orgulho, porque para mim foi muito difícil, assim, de reconhecimento de que a minha história era possível, sabe? De que eu podia me reconhecer uma mulher lésbica adulta, com 20 e tantos anos, e que nada do que eu vivia apagava o que eu tô vivendo agora, sabe? Que não existe essa regra da lesbianidade para ninguém, sabe, assim? Então, fazer esse bater na tecla, falar: "Eu sou, é bacana, é incrível ser mulher, amar mulheres, ser amada por mulheres", é um processo muito revolucionário. Foi muito revolucionário na minha vida perceber isso. E como foi para vocês, assim? No meu caso, eu fui criada num subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu acredito que isso faz muita diferença também, que é a sua criação. E eu fui criada num ambiente cristão. Então, para mim, eu já cresci aprendendo como uma pessoa lésbica deveria se comportar, digamos assim. E o estereótipo lésbico, para mim, desde criança, veio cheio de estereótipos negativos, cheio de formas negativas que eram os olhos das pessoas, que era a forma que as pessoas que eu vivia, que viviam ao meu redor, passavam para mim. Então, isso foi o que gerou, o que fez com que o meu processo de aceitação de mim mesma demorasse muito mais do que o natural. O que me ajudou muito a me entender como lésbica e fazer com que esse processo, que realmente foi um processo de anos, que eu desenvolvesse um orgulho de ser quem eu sou, foi a primeira oportunidade que eu tive de participar do Ciências Sem Fronteiras, onde eu fui para outro país. E, querendo ou não, acho que ver como as pessoas tratavam com mais naturalidade fez com que eu lidasse com mais naturalidade com a minha sexualidade. E isso fez com que eu desenvolvesse esse orgulho. Principalmente quando eu percebi que eu poderia ser o exemplo que eu não tive. Eu demorei muito a ter um exemplo desse na minha vida, em que eu pudesse me espelhar. Eu tive pouquíssimos. Quando eu percebi que eu poderia ser o exemplo em muitos recortes diferentes, não só por ser uma mulher
lésbica, mas por trabalhar com tecnologia, por ter morado onde eu fui criada. Isso fez com que eu passasse a ter mais orgulho de quem eu sou, mais orgulho da minha sexualidade, que querendo ou não, é uma parte da minha personalidade, uma parte de quem eu sou. Não me define, mas com certeza é uma parte de quem eu sou. Então, foi através de todo esse processo de anos de me entender e de entender que eu poderia também ajudar outras pessoas. E foi dessa forma. É interessante a gente pensar essa coisa do se descobrir, né? Eu sempre comento assim, qual que é a sua história, né? Porque a gente sempre tem uma história em relação a esse processo. No meu caso, a consciência, a autoconsciência foi muito precoce e não houve um momento, acho que isso nunca chegou a ser uma questão, né? Assim, tudo aconteceu com muita naturalidade. Eu acho que também por eu ter saído de casa um pouco cedo e também dentro desse processo, né, assim, de um pouco mais de liberdade, essa percepção ela sempre foi muito presente. Agora eu acho que a questão do orgulho ela vai um pouco além disso, né? Assim, no meu caso, bom, eu vivi uma juventude num contexto social já de mudanças, né, de valores e, enfim, de que as pessoas estavam lidando melhor com a liberdade, enfim, se permitindo mais, serem felizes, né, não como hoje em dia, mas, enfim, 15 anos atrás, isso também já havia passado por um processo de redefinição importante. Mas eu acredito que essa coisa da percepção, da minha percepção em relação ao orgulho, isso é um pouco mais recente, né? E me parece muito claro a relação entre a construção do meu orgulho lésbico com a minha aproximação ao feminismo, assim, e também esse processo de empoderamento, do meu empoderamento, assim, do meu de mim como um sujeito, mas também me entendendo como parte de uma comunidade ali importante, né? Assim, primeiro como uma mulher e segundo como uma mulher lésbica, né? Que eu acho que, como vocês duas bem trouxeram, embora essa questão da sexualidade não nos defina, obviamente que nós não somos definidas por uma característica ou por um traço da nossa personalidade, mas aqui a gente está falando de essência, né? Então, obviamente que eu não posso também apartar a minha sexualidade do restante da minha vida, seja profissional, seja social. Então, eu acho que a coisa mais importante que o feminismo, né, assim, ter entrado na minha vida como uma pauta importante, também foi essa percepção do orgulho ter começado a crescer em mim. Principalmente, eu acho que foi a Daniele que falou, a gente cresceu com poucos exemplos, né? Eu acho que a visibilidade, a gente saudar a visibilidade, ela fala muito sobre isso, sobre a gente dar voz e, né, e conhecer essas pessoas, essas mulheres lésbicas que estão aí em algum lugar que a gente não está sabendo, né? A gente não, eu não me lembro de professoras, eu não me lembro de tias, eu não me lembro de, assim, da geração antes de mim, as mulheres eram muito pouco libertas, né, para se mostrar enquanto a sua identidade ali sexual. Agora, a nossa geração ela tem mudado um pouco isso, mas mesmo assim a gente, né, se a gente for fazer um censo assim, aparentemente a gente tem muito menos mulheres lésbicas do que homens gays, né, vamos colocar assim. Então, eu acho muito importante a gente estar aqui hoje, a gente está pautando o tema, a gente está conversando sobre o assunto, e eu vejo o meu papel enquanto professora, puxar essa causa, enfim, e trazer essa discussão, inclusive para ser exemplo,
coisa que acho que a Daniela falou muito bem. Eu acho que é dentro desse contexto que eu tenho criado o meu orgulho. Marina? Eu ia só complementar o que vocês falaram, que eu acho que é bem incrível quando a gente fala de orgulho, a gente também lembrar das outras gerações de mulheres lésbicas que vieram antes da gente, sabe? Que abriram portas para a gente estar aqui falando disso. E que a gente está abrindo portas para as mulheres mais jovens que estão vindo também, assim. Eu sempre falo, hoje eu tenho um cargo de gerência dentro da empresa que eu trabalho e eu por muito tempo achava, né, que meu Deus, eu nunca vou conseguir acessar esse lugar, assim, e de ver que a gente vira exemplo também, sabe, de outras mulheres que vêm, que sabem que é possível, que isso não é um impeditivo, sabe, que é isso. O tá tudo bem também, sabe, como bem a gente falou, é uma parte do que a gente é, mas é sim um pilar fundamental de quem eu sou, não é o que me define, mas com certeza é uma coisa que eu falo com muita frequência, que eu faço muita questão de falar, inclusive no, né, entrando agora de como que isso atravessa as nossas vivências profissionais, dentro do meu ambiente de trabalho, assim, eh, a gente falou do como foi o processo de entendimento, né, de lei da sexualidade e tal, e aí tem sempre aquela hora do sair do armário, né, de tipo, quando que a gente vai contar para a família, quando que vai contar enfim, para os amigos e tal. E eu sempre falo que a gente sai do armário uma vez, e aí sai todos os dias, sabe, a gente sai no Uber, a gente sai na padaria, a gente sai para o chefe, e aí a gente sempre vai saindo do armário todos os dias para tentar naturalizar isso, assim, sabe. E assim, no meu trabalho, em especial, nunca eu sempre falo que essas violências, a lesbofobia, às vezes, ela pode ser muito sutil, ela não vem sempre do sua sapatão, assim, no sentido ofensivo, porque é ótimo ser sapatão, mas enfim, não vem às vezes no xingamento óbvio, as violências vêm nos detalhes, assim, às vezes tão imperceptíveis que a gente não consegue nem dar nome para elas, né. E aí quando eu penso nesse atravessamento da minha sexualidade com a minha profissão, assim, de novo, né, como eu disse ainda há pouco, a gente ainda vem de lugares que são muito dominados por homens, assim, então a gente conseguir falar sobre isso, pelo menos para mim foi um processo de, tipo, primeiro eu ficava: "Não, não vou falar", mas se me pergun assim, eu nunca obviamente eu nunca neguei, se me perguntassem eu falava, hoje em dia eu falo muito abertamente. Sabe, assim, tipo, e de novo, assim, a gente também tem que entender que cada um tem um processo, né, a gente não vai tirar ninguém do armário que não queira antes do tempo, isso uma parte bem importante, mas hoje eu consigo naturalizar um pouco mais, porque eu acho que é um processo fundamental, né, de a gente naturalizar isso, porque é isso, é natural, assim, a gente não tem que dar todo esse peso. Agora é claro que a gente sabe que existem situações de né, que a gente não vai se colocar em risco, dependendo da pessoa, da relação que ela tem com a família e tal. Com a minha família o processo foi super tranquilo, eu também já era uma mulher adulta, já tinha saído de casa há anos, assim, não tinha muito mais o que conversar, mas a minha família sempre foi muito liberal, muito, enfim, muito politizada, então isso nunca foi uma questão. Mas no trabalho, de vez em quando, ainda me pego mesmo com todo esse discurso aqui, falando de orgulho, de vez em quando eu me pego assim, tipo: "Meu Deus, será que eu falo? O que será que essa pessoa vai achar?", sabe? E aí eu tenho que, tipo, voltar na minha cabeça e falar: "Tá tudo bem, relaxa, para com isso, ixi, a gente já passou dessa fase". Mas eu acho que é uma coisa que a gente como, mulheres lésbicas, LGBTs no geral, a gente sempre tem essa vozinha no fundo da nossa cabeça, assim, tipo, como que isso vai atravessar a percepção do outro em relação à minha capacidade técnica, sabe, como que isso vai atravessar a avaliação do outro em relação ao que eu sou. Negativamente, né, a gente sabe que existe ainda uma lesbofobia muito grande que nos atravessa, assim. E aí queria ouvir de vocês como que é esses atravessamentos em relação à profissão, ao ambiente que vocês trabalham. Carol é professora, né, Dani falou que trabalha numa empresa de óleo e gás também, então como que vocês sentem esse atravessamentos da sexualidade no dia a dia da profissão, enfim, do trabalho? Eu começo. Bom, é muito interessante, né? Porque na minha trajetória de formação eu nunca me senti uma pessoa vítima de lesbofobia. Confesso que não. Assim, embora talvez eu
eu tenha sido mais discreta a minha vida toda do que hoje, né, dentro desse contexto, inclusive, de encarar esse tema como pauta de vida, né, o feminismo, o lesbofeminismo. Mas eu nunca me sentia, eu sentia muito mais o machismo, né, o sexismo, do que a lesbofobia de fato, né, e tenho refletido sobre, assim, e obviamente, como a Marina acabou de falar, a gente sabe que existe, mas a invisibilidade ela é tão grande, né, sobre a pauta, sobre as demandas, inclusive, que eventualmente a gente até mesmo não consegue enxergar, né, aquela coisa de que as violências nos cercam e quando a gente não se forma para entendê-las, muitas vezes a gente não percebe. Isso sendo mulher lésbica, né? E então assim não teriam fatos muito marcantes para apontar sobre esse aspecto. Mas é claro, eu acho que a principal questão são os estereótipos, né, que você acaba encarnando ao longo da vida, né, e que de certa forma te estigmatizam, né, e dentro daquele processo da visão do outro, né, do que é a sua personalidade. Agora, dentro da pedologia, eu falo da minha formação, da minha atuação profissional hoje, da mesma forma, assim, felizmente trabalho com pessoas muito esclarecidas, né, e assim, que têm um respeito muito grande pela pessoa que eu sou, independente de qualquer outro traço, outra questão relacionada à minha personalidade, enfim. Mas eu vejo, assim, sobretudo pessoas estranhas, a depender do ambiente que você está. Eu, por exemplo, trabalhei com solos da Antártica, solos de ilhas oceânicas, ambientes que você tem que, enfim, deslocamentos e que muitas vezes está no meio de muitos homens. E por muitas vezes eu me senti insegura sobre a minha integridade, né? Sobretudo por uma questão relacionada ao estupro corretivo, né? Que eu acho que é um dos meus maiores temores em relação à lesbofobia, né? Obviamente que nos mais diversos graus aí, né? Desde as vias de fato, até mesmo aquela violência, né? Enfim, fetichizar, né? Uma relação entre mulheres, ou enfim, desrespeitar a minha existência enquanto uma pessoa capaz de me relacionar. Todas essas questões sempre estavam presentes. E aí, né, a depender do ambiente, eu preferia sempre não me expor, sobretudo em função desse medo da violência, né? Acho que essa é a principal questão assim que eu poderia contribuir para essa pergunta, Marina. Da minha parte, eu concordo com a Carol. Eu acho que antes de sofrer lesbofobia, o que eu sentia muito era o machismo antes de qualquer coisa. Eu acho que principalmente pela formação em geofísica e por atuar na área de processamento, que é uma área da geofísica que realmente é majoritariamente de homens, em sua maioria brancos. Então, acho que a forma de violência, digamos assim, mais óbvia que eu já presenciei seria justamente a falta de representatividade nesses ambientes e a falta também de discussões sobre a pauta. Isso, com certeza, já varia muito com o ambiente que você está. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em lugares muito diferentes em respeito aí a essa parte de discussões da pauta de representatividade, não só LGBT, mas representatividade
de gênero, de raça, e outras pautas. E é impressionante ver como algumas empresas realmente não estão preocupadas com contratar mulheres e contratar pessoas que não vêm que não têm tantas oportunidades. Felizmente, eu já tenho exemplos de empresas que têm essa preocupação de contratar mulheres. E isso foi o que fez eu mudar minha perspectiva e mudar a forma que eu me comportava no trabalho em relação àquelas famosas perguntas, né, naturais que as pessoas fazem. O que você fez no fim de semana? Daí muitas vezes você quer falar, não, eu saí com a minha namorada, uma resposta normal, mas você não consegue, porque o ambiente é completamente lotado de homens, as quais às vezes você já ouviu eles conversar, já ouviu piada machista, um ambiente extremamente não propício a você se sentir à vontade de ser você mesma. E muitas das vezes eu menti ou omiti por não me sentir à vontade. Após eu me sentir 100% comigo mesma, mas eu me sentia insegura de, exatamente como a Carol falou, de me expor na frente de pessoas que eu não sabia como iam lidar com essa informação. Eu não sabia se iam duvidar do meu profissionalismo, ou duvidar da minha capacidade, ou duvidar do meu caráter, muitas vezes. Então, eu me sentia extremamente já desconfortável, insegura. Mas, a partir de um turning point assim, que eu tive na minha vida, de conviver em um lugar com uma empresa já mais preocupada em contratar mulheres, onde eu via essa representatividade, mulheres jovens, mulheres de todas as raças, mulheres com formações distintas, mulheres que vieram de escolas públicas. Eu me senti muito mais à vontade desde o início, e isso fez toda a diferença. E eu percebo que isso faz com que eu me sinta mais à vontade comigo mesma. Porque a partir do momento que a gente não... que a gente meio que nega a nossa sexualidade, sendo a nossa sexualidade parte de quem nós somos, eu me sentia negando a mim mesma. E a partir do momento que eu me senti confortável, em um ambiente confortável, de ser eu mesma e de falar abertamente sobre isso, eu me senti muito melhor comigo mesma também. Mas é claro que é como a Marina falou também, às vezes você tá no Uber, o cara faz uma pergunta para onde você está indo, tá indo visitar seus familiares, e você não quer se sair do armário com um motorista do Uber que você não sabe, né? Você não sabe se você vai colocar sua integridade física, né? Você não sabe se você pode sofrer algum tipo de violência naquele ambiente. Então, mesmo a gente se entendendo, a gente não pode, nem sempre a gente pode assumir esse papel de mulher lésbica, porque a gente não se sente à vontade em alguns ambientes. Não, com certeza, assim, eu lembro inclusive de uma vez, eu fiquei muito disso, né, depois de falando, tinha saído do armário e tal, aí eu peguei um Uber, e eu estava indo pra casa da minha namorada, e aí a mesma coisa, o Uber pergunta: "Pra onde você vai?" Vai ver, aí eu falei: "Ah, tô indo ali", assim, dei uma resposta meio vaga. E aí ele: "Ah, vai pra casa do namorado, não sei o quê", e aí eu não corrigi ele. E aí eu lembro que eu fiquei mal depois, assim, tipo: "Meu Deus, eu não tenho coragem", mas aí depois é isso que tu disseste, né, tipo, tem o limite do vou aqui falar sobre o meu orgulho e do tipo, vou me manter segura num carro com uma pessoa que eu não sei quem é, não sei como é que ele vai reagir, assim. E eu falo muito isso, pessoas hétero não têm isso, não tem essa preocupação no fundo da cabeça. A gente tá sempre
preocupada, assim, sabe, tipo o que que eu vou falar, sabe, como é que essa pessoa vai reagir, a gente não e eu sinto que é sempre, dependendo do ambiente, claro, essa trava que a gente fica do medo da reação, do medo da violência, assim, que às vezes ela pode ser muito sutil, ou pode ser uma coisa estupro corretivo, que existe com mulheres lésbicas, sabe. Então, realmente é todo um espectro muito complexo de como que a gente lida com essas saídas do armário, como que isso atravessa a nossa vida, profissões e dia a dia, relações. Interessante isso que você falou, Marina, a depender do ambiente, né? Disso eu tiro, acho que uma outra questão para a gente debater é que, assim, nós três somos pessoas com um certo engajamento, né? Estamos sempre participando de fóruns, de coletivos acerca do direito das mulheres, sobre essa questão né, de ser uma mulher lésbica sobretudo, pautando isso sobre diversos outros recortes, né, racial, social, enfim. E, obviamente, que a gente vive dentro de bolhas também, né, muitas vezes, né, bolhas onde nossa fala ecoa, né? E aí, bom, a minha questão é se vocês acham que esse feminismo que a gente pratica, ou que a gente debate, que a gente milita, né, vamos dizer assim, é um feminismo que contempla as demandas de uma mulher lésbica. Pode começar, Dani, a gente tem começado, eu acho que pode falar primeiro, depois eu complemento. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Pelo que eu entendo, eu vou te dizer que nem sempre, porque é aquilo que você falou. A gente somos aqui três mulheres graduadas, certo? Com acesso a conhecimento, que tem internet em casa, com uma bolha social distinta, ímpar. Convivemos com pessoas muitas vezes também graduadas. É claro que ignorância atravessa todas as. Não existe limites para a ignorância, mas a gente sabe que as pessoas da nossa bolha elas têm um certo nível de informação, ou pelo menos espera-se que. Então, minha resposta seria que geralmente não, porque, querendo ou não, por exemplo, muitas pessoas nem teriam acesso a essa discussão que a gente está tendo aqui. Então, todo tipo de debate tem que ser pensado também, né? Que a gente tem milhares de recortes, como eu tinha dito no início. Provavelmente a Daniele de muitos anos atrás, quando iniciou a universidade, teria acesso a essa discussão. Mas quantas outras meninas, infelizmente, não têm acesso a discussões como essas, ou por viverem na periferia, ou por não terem tanto acesso à informação quanto nós temos ou tivemos durante a nossa formação. Ou pessoas que vivem em bolhas completamente diferentes. Eu costumo pensar, por exemplo, pessoas que, no meu caso mesmo, eu só tive essa construção de entendimento porque eu tive a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras, mas às vezes eu gosto de pensar, e se eu não tivesse tido essa oportunidade? E todas as outras pessoas que vivem em ambientes, que foram criadas em ambientes cristãos, opressores muitas vezes, com relacionamentos parentais extremamente tóxicos,
que, por exemplo, muitas pessoas não poderiam nem estar assistindo essa live na televisão de casa, que seria um grande problema. Eu acredito muito que com a difusão, né, da internet e as pessoas conseguirem acesso à informação, independente da bolha social que elas estejam, esse tipo de barreira caia. Mas ainda é um pouco difícil a gente conseguir atravessar essas barreiras. A gente tenta ao máximo, trazendo essas discussões, mas a gente sabe que muitas das vezes essas discussões elas não atravessam a barreira das nossas bolhas sociais e esse ambiente acadêmico que a gente faz parte, felizmente, que é muito propício à conversa, à discussão, mas infelizmente não é a realidade de todos. Eu concordo muito com a Dani, assim, e eu acho que existem muitos, feminismos, né, assim, que a gente fala, o feminismo que a gente milita, o que a gente se entende são múltiplos, mas eu concordo com a Dani que nem sempre ele engloba as demandas das mulheres lésbicas, porque elas perpassam por muitos lugares. Porque a gente tem a interseccionalidade, né, já assumindo isso de cara, que nós somos mulheres que são atravessadas por classe social, raça, idade, acesso à informação, como a Dani bem falou. Mas as nossas demandas normalmente não são pautas, mesmo dos feminismos que acham no feminismo liberal e são um feminismo mais à esquerda, ou mais a gente não fala de violência ginecológica, sabe, assim, dentro do feminismo, que é uma pauta, assim, tipo, no ginecologista é um drama, assim, é horrível. Assim, isso não é uma pauta que está no feminismo, assim, né, nas correntes que a gente entra. Ou mesmo de direitos às nossas companheiras, assim, sabe, a gente para e pensa, tipo, direito civil, o dia que a gente conquistou é recente, assim, tem o quê? Uns 2011, né, eu acho que quando foi aprovado a união estável e o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então a gente vai olhando para essas questões e para essas barreiras que a gente tem, normalmente não são questões que são levantadas dentro desses movimentos feministas. De novo, mesmo os que se afastam mais dos movimentos liberais e que a gente entende que em tese pensam essas pluralidades, eles não pensam. Inclusive nós três aqui, somos 3 mulheres cis, por exemplo, cada mulheres trans lésbicas, sabe, falando disso, que também tem outras questões que são muito diferentes das questões que nos atravessam, sabe. Então eu acho que também concordo com o Dani, nem sempre, assim, tem muita coisa que se sobrepõe, claro, então no fim de contas a gente também sofre, como a gente falou mais cedo, antes da lesbofobia vem o machismo, sabe, assim, nas nossas vidas, com certeza, eh, mas a maioria das nossas demandas realmente não são questões. Ou mesmo a maternidade, por exemplo, a gente teve essa conversa internamente outro dia na BMGEL, assim, de que a gente fala maternidade, a gente quase nunca pensa na maternidade, de 2 mães, né. A gente sempre pensa na questão da sobrecarga da mãe com o pai, desse núcleo familiar, né, constituído por um casal hétero. Mas como que essas relações são diferentes entre 2 mães, sabe? Como que as demandas de maternidade são diferentes entre 2 mães do que de um casal, de um homem ou de uma mulher. E essas questões realmente eu sinto que são pouco debatidas dentro dos movimentos que a gente se propõe a falar sobre feminismos múltiplos. E acho também que esse tem um bom caminho aí. Eu gostaria também de fazer um comentário em relação a essa pauta, porque eu me vejo muito tocada pessoalmente por essa questão, né? Eu me aproximei do feminismo pela ABMGEL, né, do Núcleo Ouro Preto, construímos ali uma irmandade assim muito bonita, né? Evoluímos juntas nas discussões, mas e ao longo desse processo a gente foi entendendo também coletivamente de que a gente fazia um feminismo que ele tinha cor, ele tinha sexualidade, ele tinha etnia, ele tinha um traço, né? E que a BMGEL
assim, eu acho que nesse primeiro ciclo, uma associação muito recente, né, muito jovem, tem muito a amadurecer ainda, tem muito a ganhar assim, em robustez e identidade. E a gente foi percebendo isso, né, o quanto o nosso grupo era homogêneo, porque eu, muito embora seja, né, uma mulher lésbica, isso não era pautado por mim. Então, também eu percebi uma auto-invisibilização. E à medida que eu fui me aproximando de outras mulheres lésbicas, eu fui também construindo um entendimento maior das minhas demandas enquanto mulher lésbica. Porque, enquanto mulher, isso já estava em construção. Então, Marina traz essa questão da maternidade. Toda vez que a gente pauta a maternidade, ela é sempre vista dentro de uma ótica heterossexual, né? E é explicável isso, porque a nossa sociedade é extremamente heteronormativa, né? E, ao mesmo tempo, essa questão da saúde da mulher lésbica, assim, isso se a gente pensa, por exemplo, na saúde da mulher, a gente tem políticas públicas voltadas para isso que são bastante antigas, né, bastante bem-sucedidas e com uma capilaridade grande no Brasil. Agora, nenhuma delas se pauta nessa questão das mulheres lésbicas. Então, assim, mais um nível de invisibilidade. A gente vem avançando muito nas conquistas de leis municipais, estaduais, e federal. Hoje a gente já pode falar que a gente tem uma lei que nos protege contra a homofobia, mas essas leis ainda não são capazes de abarcar as demandas da lesbofobia, né? E a gente completa agora 15 anos da Lei Maria da Penha, a gente percebe a importância dessa lei Maria da Penha, e também pouco se fala entre violência entre mulheres, né? Violência de gênero, entre relações homoafetivas. E toda vez que a gente não tipifica, né, falando de lei, quando a gente não dá nome, a gente invisibiliza a violência, as demandas. Então, eu acho que o nosso feminismo, e eu falo fazendo toda a meia-culpa, né, também por me entender cada vez mais como pessoa a também puxar esse assunto, puxar essas discussões. Eu acho que essa live hoje representa muito esse esforço, né, da ponte, da BMGEL, de dar voz, né, e dar visibilidade. E a gente também se formar junto para esse recorte, né, e no que diz respeito a direitos, no que diz respeito a violências, e só dessa forma a gente vai conseguir, enfim, contribuir para uma mudança coletiva, né? Porque do contrário também a gente fica dentro dessa bolha, onde a gente se sente confortável, mas a sociedade como um todo ainda é pouco preparada, né? Para o próprio pouco disponível, né, para discutir as demandas das mulheres lésbicas, né? Como a Marina falou, assim, é uma das maiores subversões, né, que pode existir dentro do mundo patriarcal como o nosso, né? A gente, enfim, se relacionar, e, enfim, constituir família e sem a participação de um homem, né? Então, a mulher lésbica ela tem esse estigma da vilã e, enfim, a gente precisa conversar sobre para romper essas estruturas. Não sei se a gente tem perguntas, né? A gente já pode se encaminhar para o encerramento do nosso bate-papo. Não sei se a gente tem perguntas no chat. Quem está assistindo pode ficar à vontade em trazer alguma outra questão, né, que a gente não tenha pautado. Por hora, eu acho que a gente não tem perguntas. Muitos comentários, né, enfim, saudando a iniciativa, né, o pessoal da UFB,
do IFMG, lá da BMGEL, Ouro Preto. Um abraço a todo mundo aí que está acompanhando. Bom, acho que se a gente não tem perguntas, a gente pode se encaminhar para o final, né? Passo a palavra aí para a Marina. Eu queria encerrar, a gente combinou de cada uma, foi uma sugestão da Ponte, a gente fazer uma sugestão de conteúdos sapatônicos e lésbicos, que eu adoro. Mas antes de ir para a minha sugestão, eu queria de novo falar da importância, como a Carol falou, assim, desse espaço. Eu espero que a gente consiga aprofundar as nossas discussões também, porque eu sinto que a gente vem falando muito sobre a mesma coisa, mas eu também entendo que é preciso a gente se repetir muito para a gente ir para algum lugar, mas que as nossas próximas discussões a gente consiga aprofundar as nossas pautas como mulheres lésbicas dentro das geociências, assim, isso é de extrema importância e fico muito feliz com a participação de todos. E a minha sugestão vai ser um livro que chama Amora, um livro de uma escritora brasileira, gaúcha, chama Natália Barros de Polesso, são contos de romances lésbicos, ele é um livro incrível, assim, Amora é o nome da minha cachorra também, mas não é só por causa disso. É um livro muito, muito, muito foda, assim, ele fica na minha cabeceira, assim, eu sempre leio, ele é gostoso, é muito bom a gente se ver, né, no que a gente fala muito da questão do reconhecimento no outro, assim, então fica a minha dica, Amora é um livro incrível, leiam, Natália Bosch Polesso, escritora brasileira, mulher sapatona, e é isso. Dani? Posso fazer uma recomendação também? Claro. Eu queria recomendar um Instagram de uma mulher lésbica chamada Jéssica Andrade. O Instagram dela é Jéssica Andrade Oficial. Ela é uma mulher lésbica que produz conteúdo de beleza no Instagram. Eu acho muito legal porque ela contradiz todos os estereótipos que eu cresci ouvindo do que uma mulher lésbica deveria ser. E ela é cacheada também, então se eu parar lésbicas produzindo conteúdo de beleza no Instagram, acho que ela é uma das poucas que eu conheço, e aí ela ainda produz conteúdo de beleza, de maquiagem e também dicas para cabelos afros. Então eu me vejo muito nela, então acho bem divertido para o pessoal que de maquiagem. Bem legal. A Dani está dando uma travadinha aí, mas acho que todo mundo conseguiu anotar, né? A minha indicação é sobre um podcast, chama Sapataria Podcast. É uma turma muito interessante, são mulheres que trazem temas relacionados a lesbofeminismo radical, então assim, elas têm uma pegada muito agressiva, inclusive, assim, mas que trazem toda essa discussão sobre a temática dentro de um alto nível, assim, a meu ver, né? E pautando essa questão da lesbianidade, né? De uma forma muito séria e, enfim, fazem várias indicações de livros a todo momento, né? Trazem reflexões sempre muito oportunas, né? Algumas vezes tem por ser uma corrente radical, né? Tem alguns assuntos que são um pouco mais ásperos, né? Um pouco mais difíceis da gente, né? Encarar de uma forma assim mais simples, mas de qualquer forma trazem reflexões muito importantes, né? Bom, para além disso, uma questão que eu acho importante, né? Assim, se eu puder encerrar minha fala, seria realmente a importância da gente constituir o nosso vale, né? À medida que a gente conversa com outras mulheres lésbicas e caminham junto, é muito importante para também a gente se reconhecer dentro das nossas demandas e enquanto grupo. Eu, particularmente, tenho feito muito esse movimento
e é uma coisa que tem me empoderado enquanto mulher lésbica de uma forma sem precedentes, né? Então, como a Marina trouxe aí, ninguém vai questionar a sua lesbianidade, se você se encontrou aos 40, aos 50, né? O importante é a gente conversar e brigar junto, né? Eu acho que é a principal missão da gente aqui enquanto pessoas que estão pautando, né? E é isso. E lembrando que eu e Carol fazemos parte da diretoria nacional da BMGEL, assim, eu gosto muito de falar disso, nós temos, na verdade, somos 3 mulheres lésbicas, parte da diretoria, nós tentamos ser múltiplas o máximo que a gente consegue, mas essa é uma pauta muito cara pra gente, então também sigam a gente tem falado sobre ser LGBT, sobre pautas lésbicas nas nossas redes e é isso. Muito obrigada a todos e a todes e a todas que nos ouviram. E vamos falar mais sobre, né, lesbianidade nas geociências, essa é a ideia. Vamos aprofundar essa discussão.